Fala galera! O sonho de muita gente que quer aprender inglês é poder assistir sem legenda suas séries favoritas. Mas isso não é uma tarefa tão fácil. Porém, tem dois fatores que você tem que levar em consideração, um bom e um ruim. O bom é que na medida que você vai assistindo, você vai se envolvendo e vai conhecendo tudo que gira em torno daqueles episódios. E a compreensão se torna mais fácil de alguma forma. Mas o lado ruim é que as séries, para serem legais, elas são rápidas. E aí a gente não consegue, muitas vezes, compreender o que os caras falam, certo? Para te ajudar nessa tarefa, eu vou falar hoje como a gente pode entender muitas coisas de La Casa de Papel. Mas ela é em espanhol, você pode estar pensando. Pois é, será que é? Assiste esse trechinho aqui de 45 segundos. The professor. No criminal record. Hasn't renewed his ID since he was 19. For all intents and purposes, a ghost. But a very smart ghost. He's the Mozart of computers. He's been coding since he was 6 and knows everything about alarms and electronics. As for everything else, it's like he was born yesterday. 27 robberies. Jewelry stores, auction houses, and armored vehicles. His biggest score, Champs-Élysées in Paris. 434 diamonds. The first thing he dug was a mine in Asturias. Later on, he figured out that he'd go further by digging up. 6 fur shops, 3 watch shops, and the Rural Credit Union of Avilés. Se você é fã da série como eu, deve ter entendido um pouco a respeito dos personagens que você já conhece. Mas se você nunca assistiu, certo? Indico que assista. Você deve ter tido dificuldade em entender o que está sendo falado sobre cada um deles, certo? O que eu quero que você faça agora é pensar o quanto você conseguiu compreender dessas 4 apresentações, tá? Desses 4 personagens, dessa primeira parte da série que eu vou mostrar para você, depois eu mostro os outros 4, tá? Mas eu quero que você diga de 1 a 10 para você próprio quanto você conseguiu compreender, para que depois da explicação que eu vou dar para você, você assista novamente lá no final e aí você perceba o quanto você conseguiu crescer. E essa é uma técnica muito simples que você pode explorar de qualquer lugar que você esteja. Basta ter aí a sua série favorita, as legendinhas e fazer um trabalhinho para poder compreender o que está rolando. Vamos começar? Se você não me conhece, eu sou o professor Eduardo Gafa e quero pedir para você ser generoso e deixar já seu like aí, você vai gostar desse vídeo, vai aprender bastante com ele. Também, se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, é tudo gratuito. E também compartilhe com os amigos que você sabe que curtem o inglês e principalmente aqueles que curtem La Casa de Papel. No final, não deixe de responder a pergunta que eu tenho para você, que essa é a parte mais gratificante do vídeo, tá bom? The professor. No criminal record. Hasn't renewed his ID since he was 19. For all intents and purposes, a ghost. But a very smart ghost. Então ela começa falando The Professor, no criminal record. Ela sai dizendo que o professor então tem nenhum tipo de ficha criminal. No criminal record. Não tem sujeito naquela frase, porque a gente está falando do dinamismo com que ela está mostrando, apresentando esses personagens. Depois ela diz assim, ó, hasn't renewed his ID since he was 19. Hasn't renewed his ID since he was 19. Ou seja, ele não renova, ou ele não tem renovado, a gente pode interpretar assim, ele não renova sua identidade desde que ele tinha 19 anos de idade. Daí ela completa dizendo, for all intents and purposes, ou seja, para todas as intenções e finalidades, ele é um fantasma. He's a ghost. E ela complementa, a smart ghost. Então ele é um fantasma, que tipo de fantasma que ele é? Olha o adjetivo aqui, smart. Um fantasma muito esperto. Ouve de novo agora, para você então perceber como essas coisas foram soadas lá na apresentação dele. The professor. No criminal record. Hasn't renewed his ID since he was 19. For all intents and purposes, a ghost. But a very smart ghost. He's the Mozart of computers. He's been coding since he was 6 and knows everything about alarms and electronics. As for everything else, it's like he was born yesterday. Agora, na apresentação do Real, ela fala He's the Mozart of computers. He's the Mozart of computers. Ou seja, ele é um gênio dos computadores. He's been coding since he was 6. He's been coding since he was 6. Ou seja, ele tem estado codificando, gerando códigos, desde que ele tinha 6 anos de idade. He's been coding
Ó, quanto tempo que ele faz isso, só um present perfect continuous aqui. He's been coding, ele tem estado codificando desde que ele tinha 6 anos. Since he was 6. Veja que não é que ele tinha no inglês, não é had 6, não. He was 6. Tá legal? E ela diz, he knows everything about alarms and electronics. He knows everything about alarms and electronics. Ou seja, ele sabe tudo sobre alarmes e eletrônicos. He knows. Olha o Szinho aqui, depois do verbo no presente, né, na terceira pessoa. E ela complementa dizendo assim, ó, as for everything else, it's like he was born yesterday. Ou seja, em relação a tudo mais, as for everything else, parece, ou isso é como se ele fosse nascido ontem. Ou é como se ele tivesse nascido ontem. Por quê? Porque ele, né, quem já assistiu a série sabe que ele é um tanto quanto imaturo. Ok? He's the Mozart of computers. He's been coding since he was 6 and knows everything about alarms and electronics. As for everything else, it's like he was born yesterday. 27 robberies. Jewelry stores, auction houses, and armored vehicles. His biggest score, Champs-Élysées in Paris. 434 diamonds. Em relação ao Berlim, ela já começa dizendo 27 robberies, 27 robberies, ou seja, 27 assaltos. E daí ela menciona jewelry stores, auction houses and armored vehicles. Jewelry stores, auction houses and armored vehicles. Ou seja, ele já roubou entre todas as coisas, roubou joalherias, jewelry stores, roubou casas de leilão, auction houses e também acabou roubando esses veículos blindados que transportam dinheiro. Saca só o cara, hein? E aí ela complementa dizendo que his biggest score, ou seja, a conquista maior dele foi qual? Champs-Élysées em Paris, certo? O que ele fez lá? 434 diamonds, 434 diamonds, ou seja, ele roubou em Paris 434 diamantes, ok? 27 robberies. Jewelry stores, auction houses, and armored vehicles. His biggest score, Champs-Élysées in Paris. 434 diamonds. The first thing he dug was a mine in Asturias. Later on, he figured out that he'd go further by digging up. 6 fur shops, 3 watch shops, and the Rural Credit Union of Avilés. Aí ela apresenta Moscou, dizendo first thing he dug was a mine in Asturias. Você consegue ver uma foto dele ali, em que ele era um mineiro. Então a primeira coisa que ele cavou foi uma mina em Astúrias, certo? Veja que uma mina se cava para baixo. Ela vai fazer um contrastezinho agora com o que ela vai dizer, olha só. Em seguida ela fala, later on he figured out that he could go further. Later on he figured out that he could go further. Ou seja, mais tarde, later on, ele percebeu, ele flagrou-se, né, que ele poderia ir mais longe. He could go further. E como ele faria isso? By digging up. By digging up. Ou seja, por cavar para cima. E o que ele cavou para cima para poder invadir? 6 fur shops, 3 watch stores, 6 fur shops, 3 watch stores, ou seja, ele acabou invadindo 6 lojas que vendem peles, 3 lojas que vendem relógios, and the Rural Credit Union of Avilés, ou seja, e o Banco Rural de Crédito de Avilés. Então foi isso que o Moscou fez na sua carreira. The first thing he dug was a mine in Asturias. Later on, he figured out that he'd go further by digging up. 6 fur shops, 3 watch shops, and the Rural Credit Union of Avilés. Agora eu quero que você assista com as legendas em inglês, lembrando de toda a explicação que eu dei, certo? Vê como é que a sua memória vai trabalhar nesse sentido. Ficou melhor a sua compreensão? Deu para perceber as palavras? Ótimo! Porque agora eu quero que você assista mais uma vez, sem legendas, prestando atenção nas imagens e no som. Vê se você consegue compor melhor a interpretação de tudo que a gente viu, certo? E agora, no finalzinho, eu quero que você compare a sua primeira visão desse videozinho com a última agora, o quanto você conseguiu crescer nesse sentido. Presta atenção aí, isso é um exercício. The professor. No criminal record. Hasn't renewed his ID since he was 19. For all intents and purposes, a ghost. But a very smart ghost. He's the Mozart of computers.
He's been coding since he was 6 and knows everything about alarms and electronics. As for everything else, it's like he was born yesterday. 27 robberies. Jewelry stores, auction houses, and armored vehicles. His biggest score, Champs-Élysées in Paris. 434 diamonds. The first thing he dug was a mine in Asturias. Later on, he figured out that he'd go further by digging up. 6 fur shops, 3 watch shops, and the Rural Credit Union of Avilés. Como é que foi? Melhorou? Melhorou bastante? Quanto que você melhorou? Escreve aqui embaixo, e esse é meu pedido, escreve aqui embaixo a nota de 1 a 10, como foi a sua primeira interpretação, o quanto você conseguiu entender, e no final, o quanto você conseguiu entender depois da nossa explicação. Espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa seu like aí, não deixa de responder também, e eu te vejo no próximo vídeo, ok? Thank you very much for watching this one, see you next time, friend, bye bye, now.